Você reacostumar o seu olhar e sempre voltar para Deus. A gente desacostuma nosso olhar de ver as coisas que Deus coloca na nossa vida. A gente trata tudo com muita normalidade. Você pode olhar tudo como extraordinário ou tudo como ordinário. Não tá próximo de Deus, você sente falta, você se sente vazio e você sente que tem faltando alguma coisa para preencher o seu coração. Não tem outra coisa que preencha mais um coração do que Deus. A fé não é uma emoção. A fé, ela é uma coisa muito mais concreta, é uma coisa que você tem que ter firme, é uma raiz que você tem que colocar na sua vida e ela tem que se aprofundar cada vez mais. Porque tava todo mundo chorando e eu não tava chorando, eu tava achando que Deus não tava falando comigo. E não é assim, Deus fala com a gente muito mais no silêncio do que nos gritos. A gente fala que Jesus tira todas as nossas máscaras, né? Mas às vezes a gente não sabe quem a gente é mesmo. Tipo, você não sabe o que tem de trás dessas máscaras, porque são tantas máscaras que a gente vai colocando, você não vê nada. Você vai olhar no espelho e você não vai conseguir se enxergar. Tem gente que vai sentir muito ouvindo uma música, mas cada um tem a sua forma de sentir Deus e são todas elas certas. Não tem um jeito errado de sentir, de ver Deus. Então, eu queria que as pessoas pudessem ver como eu vejo. Eu queria muito que as pessoas pudessem ter esse apoio, porque eu sei que se algum dia, sei lá, por algum motivo eu estar sozinha, eu sei que eu tenho ele. Eu queria também que meus amigos, quando se sentissem assim, também saibam que tem um apoio. O básico, a premissa de Jesus é isso, é você olhar para o outro, não é você olhar para si. Quando você entende isso, a maior vontade de todas é levar para o outro e tentar ser mais como Jesus para o outro. Que eu transborde o Espírito Santo, que eu transborde amor, para que eu não me tenha que me esforçar para passar Jesus para as pessoas, que as pessoas consigam ver Jesus assim de uma forma natural. Talvez se não existisse essa referência de como ser melhor, talvez a gente fosse só bom. Mas, por que eu posso falar com Jesus, rezar pra Jesus direto, por que eu vou rezar pra Maria? Mas Jesus também poderia ter vindo na Terra por ele, mas ele não veio, ele veio por ela. Vai orar pra Jesus, não consegue? Tenta orar pra Maria também. Ela que vai fazer sua oração chegar em Jesus. Esse incômodo não é nosso porque a nossa carne não se importa com esse tipo de coisa. Não é um grande problema pra quem não tem uma grande referência, entendeu? And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Pra quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, muito prazer. Eu sou Luísa Trigo, esse é o... Sou o Roger. Sou a Duda. eu sou a Maria Clara. E eu sou a Gabriela. E hoje a gente veio aqui trazer pra vocês mais um episódio de Chá com Testemunhos e dessa vez com pessoas mais do que especiais, como eu falo todas as vezes, porque são sim pessoas mais do que especiais. E essas pessoas em especiais, elas me acompanharam durante o encontro de jovens, assim, absurdamente, me deram uma força absurda. E por isso que eu trouxe hoje elas aqui pra vocês, porque eu acho que vocês também vão sentir esse amor transbordando de Jesus aí também. Então fica com a gente que esse episódio vai ser muito lindo. E como eu sempre começo todos os episódios fazendo aquela pergunta clássica e aquela pergunta linda, que é, pra gente começar, qual foi o momento da vida de vocês que vocês viraram e vocês falaram, putz, agora eu conheci Jesus? Quer começar? Pode falar, né? Fica vocês com esse daí. Faz eu e ela. É difícil falar isso, né? Porque acho que agora, assim, a gente olha pra trás e, tipo, pensa em muitos momentos da nossa vida que a gente sentiu muito Jesus, mas a gente julga com a nossa perspectiva de agora, né? Mas eu acho que na época, assim, foi logo depois do meu encontro, né? Do 14º Encontrar, que foi em abril de 2025. E eu acho que antes do meu encontro eu não sabia nomear muito bem o que era Deus, eu não conhecia nada, eu não cresci numa família que era muito próxima, assim, né, não tinha um costume. E depois do meu encontro eu conheci e depois disso eu só quis me aprofundar cada dia mais e mais. É bem difícil pra mim falar sobre isso, porque a minha família sempre foi católica, assim, mas... Sabe aquele católico que só é católico porque... pra falar que é? Uhum. Mas tá bom. Quando eu tive que fazer catequese, eu não gostava de ir pra catequese, eu assumi. Eu não queria ir. Era um parto pra minha mãe me levar pra catequese, eu não gostava. Mas tudo bem, foi o lugar que eu vi a primeira vez. Falar, tá, Deus, ok. Aí eu ia lá na missa e tudo bem. Só que em 2024 eu passei por um momento bem difícil, assim, eu fiquei bem mal com algumas coisas e tal.
E eu nunca tinha... 2024 eu tinha o quê? Sei lá, começo de 2024? Tinha 14 anos. Então você não sofreu muito antes dos 14 anos, né? E aí, nossa, aconteceu uma coisa comigo, eu fiquei muito chateada, me destruiu, me derrubou. Aí eu falei, bom, vou ter que voltar lá no Deus da catequese, como nós fala. Aí eu lembro perfeitamente de estar muito triste, muito decepcionada e tal. E aí eu tava na minha cama, e eu falei, vou orar. Aí eu comecei a falar tudo que eu tava sentindo, que eu não queria ficar conversando com isso com ninguém, tipo, com a minha família e tal. Era um motivo meio bobo, mas pra mim era um motivo importante. E aí eu orei e falei, Deus, eu tô muito triste e eu não quero mais carregar tudo isso sozinha, sabe? Eu tô me sentindo muito chateada, tô muito decepcionada, não sei porque as pessoas estão fazendo isso, mas eu quero entregar tudo pra você, eu não quero mais carregar mais nada. E aí depois que eu fiz isso, essa oração, tal, eu me senti de verdade muito diferente, assim. Depois disso foi um divisor de águas mesmo. E aí foi um momento que eu vi Jesus agindo. Não sei se foi um momento que eu conheci quem ele era de verdade, mas foi um momento que eu vi e falei, nossa, o Deus da catequese era bom mesmo. E aí acho que foi a minha primeira experiência, assim, com Deus. Eu acho que eu conheci quem era Jesus foi depois do meu Encontrarte, porque no Encontrarte eu realmente me aproximei de Deus, só que eu tinha prometido pra mim que eu não ia me afastar de novo, porque eu fiz o Encontrarte e tava meio afastada, e aí eu tinha prometido pra mim que eu não ia me afastar de Deus de novo, e aí eu acabei acontecendo algumas coisas comigo, e aí eu fiquei com a fé meio abalada, e aí quando eu trabalhei pela primeira vez no Encontrarte, eu consegui me reconectar com Deus e eu vi Deus agindo na minha vida de novo e ele, tipo, saí transformada, mais transformada do que eu tinha saído do meu Encontrarte, porque eu consegui ver, tipo, a quantidade de vidas que Deus muda e aí foi ali que eu conheci Jesus de verdade. Encontrar-te é o encontro de jovens, só pra deixar claro. Eu não sei dizer muito bem quando eu conheci Jesus, porque eu cresci numa família já muito religiosa, que eu já sempre vivi nessa rotina de ir na missa, enfim. Só que o momento que eu vi, assim, Jesus agindo foi no Encontrar-te. Claro que quando a gente sente, isso também envolve, mas nas pessoas, em ver como as pessoas são Jesus para as outras pessoas naquele lugar, como as pessoas acolhem, e aí eu vejo muito Jesus nisso. Então esse foi um momento, assim, que eu vi Jesus agindo, não exatamente quando eu conheci, porque eu não sei dizer quando, sempre foi muito parte da minha rotina, mas quando eu vi que ele tá ali sempre, no dia a dia, nas pequenas coisas, e acho que é isso. E se vocês pudessem, por exemplo, dar algum conselho pra alguém que tá chegando agora na fé, ou alguém que nunca ouviu falar sobre Jesus, ou alguém que tá perdido na fé, o que vocês falariam? Nossa, é difícil porque a gente tem muito amigo que, tipo, não acredita, que a gente já conversa muito. E eu acho que são conversas muito proveitosas que a gente sempre tem, mas às vezes a gente se sente meio incapaz, sabe, de ajudar. Então, tipo, a gente não sabe as palavras certas pra falar porque é realmente uma linguagem diferente que você tem que tratar com essas pessoas. Porque não adianta você falar, não, você tem que rezar, você tem que fazer isso, porque não é assim que a pessoa vai conseguir resolver e nem assim que ela vai conseguir enxergar. Que não era assim que a gente enxergava Exato, antes, né? Exato. E eu acho que pra uma pessoa que tá querendo voltar, né, é você reacostumar o seu olhar e sempre voltar pra Deus. Porque às vezes a gente perde nosso olhar, tipo, a gente desacostuma nosso olhar de ver as coisas que Deus coloca na nossa vida e a gente trata tudo com muita normalidade. E acho que foi você que uma vez que falou que ou você pode olhar tudo como extraordinário ou tudo como ordinário. E é isso, você olhar as coisas e enxergar Deus é você olhar e enxergar tudo do extraordinário. E uma pessoa que quer voltar, né, quer reaproximar, é agradecer as pequenas coisas mesmo. Tipo, hoje tá sol é uma bênção pra gente, eu acho que Deus preparou esse momento e preparou da forma mais bonita, né, que deveria acontecer. Isso pra mim é um motivo da gente agradecer numa oração e falar, tipo, mano, Deus preparou isso aqui pra gente e fez da forma mais abundante possível. Agora, pra uma pessoa que quer se aprofundar, não, uma pessoa que quer conhecer mais, né,
eu acho que você tem que estar muito aberto, tá com a cabeça muito aberta. E você ter antes uma intimidade com você mesmo, de olhar e falar assim, tá, eu tenho defasagens na minha vida que eu acredito que Deus possa suprir e que eu já provei que tudo na minha volta, assim, não consegue mais preencher. E foi assim que aconteceu comigo. Eu não conseguia mais preencher um buraco que tinha em mim com coisas que eram rasas, e foi só entendendo que o que ia conseguir me preencher era esse amor de Deus. Então acho que você tem que estar de cabeça aberta e mergulhar assim, sem calcular, só ir indo, sabe? Todo mundo aqui tem os mesmos amigos, né? Então, assim, essa questão de ter pessoas que não acreditam naquilo que a gente acredita e não entende aquilo que a gente entende e ama tanto, é bem difícil, assim, dar um conselho, porque não tem muito o que falar, de verdade. Por mais que a gente fale muito, a gente fala muito com ele sobre isso, tipo, não tem. Chega uma hora que, se você for falar pra pessoa rezar, se ela não quiser de verdade acreditar naquilo, ela só vai falar palavras juntas que formam frases, que formam orações. Então não vai mudar nada. Então é bem difícil falar pra uma pessoa que não tem proximidade porque não quer. E a oração é mais que isso, né? Muito mais que isso. Mas assim, pessoas que estão distantes porque não conseguem de verdade ver Jesus nas pequenas coisas. Antes do último Encontrar-te, eu tava muito assim, eu não conseguia ver Jesus nas pequenas coisas. E é exatamente aonde ele se manifesta todos os dias. Tipo, não adianta eu todos os dias querer acordar e olhar e ver a imagem de um santo nas nuvens e falar, nossa, que grande sinal. Não é assim. Deus é um Deus enorme, mas é um Deus muito detalhista. Então, assim, você tem que querer, de verdade, querer enxergar ele nas pequenas coisas. A gente tá aqui, tava fazendo um super frio todos os outros dias da semana e agora tá aqui, tá um sol gostoso, não tá um calor de matar, tá um sol gostoso, tá um dia perfeito pra gente estar aqui no meio do parque conversando sobre isso. Então, falando sobre ele, então eu acho que é muito isso, entendeu? E a outra pergunta aqui? Você falou de pessoa distante. Uma pessoa que quer se reaproximar. Ah, sim. Deixa eu pensar. Pode Pode ir falando você, depois eu fico e complemento. Qual seria um conselho que você daria para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus? Se eu pudesse falar alguma coisa sobre Jesus, assim, pra uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não é próxima, eu diria que, tipo assim, quando você conhece pessoas que são próximas, você vê como as pessoas se sentem sabendo que elas têm esse Deus perto delas, tipo, quanto esse Deus é maravilhoso na vida das pessoas, e muitas vezes você pensa, nossa, mas aquela pessoa é muito próxima de Deus e por que tudo isso acontece com ela, mas comigo não acontece? E aí você acaba pensando, tipo, ah não, porque se Deus fosse tão grande assim, mesmo não sendo muito próxima dele, aconteceria comigo também. Mas sua hora vai chegar e Deus vai tocar no seu ombro e vai falar, vem comigo, e aí você vai ter a opção de dar a mão pra ele ou não. E se você escolher dar a mão pra ele, você definitivamente vai começar a viver o melhor momento da sua vida, porque quando você não é próximo, não tá próximo de Deus, você sente falta, você se sente vazio e você sente que tem faltando alguma coisa pra preencher o seu coração. E a gente tenta preencher com outras coisas, né? Mas assim, não tem outra coisa que preencha mais um coração e faça um coração transbordar de amor, de alegria, de infinitas coisas boas do que Deus. Pensou aí, Dudu, ou não? Vai falando aí, depois a gente complementa. Tá, esqueci a pergunta. Disso também que a Lara falou sobre, a gente, às vezes a gente tá distante, a gente às vezes vê alguém que está próximo, você vê, né, por que isso tá acontecendo com ela e não comigo? E eu acho que também acontece muito do contrário. De às vezes você tá se sentindo muito próximo, aí você vê uma pessoa que não é tão próxima de Deus, mas vê também ela tendo uma vida que você às vezes almeja certas coisas. Total. Só que às vezes, tipo, você não tá pronto às vezes pra ter o que aquela pessoa tem. Se ela tem tudo isso,
e ela não é próxima de Deus, por que também? Às vezes, se você tivesse tudo, talvez você não seria tão próximo. Então, às vezes, ele também tá te preparando pra ter o que você almeja, enfim. Tem isso também. E disso da pessoa que não é próxima, de querer se aproximar, ou alguém que nunca foi. Foi o que eles falaram também. É muito difícil. A gente também a gente tem muitas pessoas na nossa volta que não acreditam. E eu também acho que, claro, a gente, às vezes, tenta falar algo, faz isso, tenta ver isso aqui. Só que aí também eu acho que vem muito da pessoa, da experiência da pessoa, de como a pessoa, de certos problemas, tem gente que encara de certas formas. A gente, por exemplo, eu encaro muitos meus problemas segurando em Jesus. Às vezes a pessoa não tem essa fé, não tem esse costume e acaba pegando em outras coisas. Mas acho que um conselho, difícil. Eu acho que nós três, eu não sei você, né, Gabi? Mas, tipo, eu, pelo menos, fui muito pelo sentimento. Foi muito pela emoção no começo. Então, no começo, você sente muito esse calor, você quer, tipo, sentir um pouco mais dessa emoção. Então, você vai cantar aquele louvor e, tipo, ferver. E você vai, tipo, ir numa adoração e você vai sair, mano, falar, caraca, mano, eu tô transformado, agora eu tô pronto. Pode vir. Mas depois que você vai, tipo, entendendo que não é só disso que Deus é feito, aí que você vai criando uma fé mais consistente e uma fé que ela é mais madura também. Porque a Lara acabou de falar de, tipo, ser uma vida mais feliz e vai ser, mas é uma vida que você tem mais resignação e você entende que, tipo, óbvio, vão existir momentos que vão ser horríveis na sua vida, mas que Deus planejou aquilo com algum tipo de propósito, sabe? Então não é do vazio que a gente tá sofrendo, sabe? É muito isso mesmo, de a gente ter o costume de, enfim, sentir Deus cantando e orando, botando a mão pra cima, mas às vezes também é importante que a gente também consiga ver Deus no nosso quarto, rezando sozinho, isso também é muito importante. Gente, ver Deus aqui. Total. É isso, Deus tá muito aqui, Deus tá muito aqui. No Coliseu aqui. Em Roma, No sol. Ele vai em Roma, gente. Mas Episódio especial da Itália. Eu no último Encontrarte, eu conheci muitas pessoas novas. E aí eu fiz muita questão de, tipo, conversar com elas e contar a fase da fé que eu tava. Porque, assim, é muito lindo quando você acabou de conhecer, quando você tá naquele fogo, sentindo muito, e aí é isso, você se sente pronto pra enfrentar qualquer coisa, qualquer provação, você tá preparado. Só que não é que a chama se apaga, mas a fé não é uma emoção. A fé, ela é uma coisa muito mais concreta, é uma coisa que você tem que ter firme, é uma raiz que você tem que colocar na sua vida e ela tem que se aprofundar cada vez mais. Essa fé que é só emoção, que é só chorar todas as vezes e tal, é muito rasa, é uma raiz muito rasa. Então, antes desse último Encontrarte, eu tava nesse momento que eu não tava mais chorando, não tava mais me emocionando. Porque quando você tá num momento frágil, e aí você vai num momento de adoração, por exemplo, você chorar, você se debulhar, é muito normal. E muitas vezes quando você começa assim, você acha que esse é o certo. E eu não tava mais sentindo isso, não tava passando por nada de ruim, não tava mais chorando, falei, cadê? Cadê Deus? Cadê Deus? Ué, sumiu? Cadê as lágrimas? Não vem mais? E aí eu falei, nossa, que esquisito. Entrei numa fase diferente da minha vida, assim, né? E eu me conheço muito bem. Eu faço terapia há muito tempo, então isso pra mim foi muito bom. Me ajudou a me conhecer muito. E quando eu conheci Jesus, eu já fazia terapia e tal. E foi muito fácil, assim, aceitar, sabe? Tá, eu me conheço, eu sei que falta isso, eu sei que eu precisava disso e eu amei isso, essa nova fase, eu amei. E aí, quando eu entrei nesse momento de tipo assim, tá, não tô conseguindo chorar, não sei se eu tô sentindo de verdade, não sei nada, e agora? E eu também não tava conseguindo ver Jesus nos pequenos momentos. Aí eu falei, meu Deus, ferrou. Só que... Tô me afastando. Só que eu não queria me afastar.
E aí eu comecei, e aí foi muito importante pra mim contar isso pro outro e falar, tipo, gente, vocês estão sentindo isso agora, mas tudo bem se vocês não sentirem, tudo bem se vocês não quiserem chorar. E aí muita gente veio falar pra mim assim, foi muito bom que a Duda falou isso, porque tava todo mundo chorando e eu não tava chorando, eu tava achando que Deus não tava falando comigo. E não é assim, Deus fala com a gente muito mais no silêncio do que nos gritos, entendeu? Então, eu acho que pra quem tá querendo se reaproximar, às vezes quer de verdade, mas não tá conseguindo sentir da forma que acha que tem que sentir. E não tem forma certa de sentir. Tem a forma que Deus quer falar com você. E às vezes é no silêncio. Você só precisa conseguir ouvir o silêncio dele. Eu acho que é muito... Quando a gente pensa no amor no geral, porque quando a gente fala de Deus, pra mim é amor, falar de amor. E quando a gente fala no amor, o amor ele não é só nos gritos. Claro que existe aquele amor que a pessoa te chama aos gritos, que ela chega pra você, eu te amo, e o abraço e não sei o quê. Mas, gente, pra mim, o fato da minha mãe ir todo dia no mercado fazer uma compra só pra ter um almoço em casa, pra mim isso também é amor. E é um amor que ele não é nos gritos, que às vezes a gente não percebe. Então, acho que isso que a Duda falou foi muito importante. E também a questão, uma coisa que eu já ouvi muita gente falar é que, como assim você é cristão e você faz terapia? Deus não é suficiente pra você? Essa é uma pergunta. Pode ser. Pode se tornar. Gente, Passou a ser. isso pra mim... É que assim, eu sou maior, eu não quero fazer psicologia, temos uma futura psicóloga aqui, eu não quero fazer psicologia, mas assim, é uma profissão que eu acho muito linda, E eu falo pra todo mundo, eu falo pra qualquer problema que a minha família fala, você tem que fazer psicóloga. Terapia resolve. Tem que fazer terapia. Eu sou muito fã da terapia. Então, eu acho que é um complemento. Não existe isso de Deus não é suficiente. Tipo assim, é igual você falar que você vai tratar depressão com igreja. Sim, eu acho que total você deve sim se apegar a Deus e tal, mas não é isso que vai trazer a cura. Você tem que ir atrás de pessoas que estudaram para isso, de pessoas que realmente têm as ferramentas para te ajudar. E óbvio, Jesus tem todas as ferramentas do mundo, mas Jesus não vai descer aqui, pode descer se ele quiser, mas não vai descer aqui Se ele quiser vir aqui agora e falar assim, participar do episódio, esse é o remédio da vida, toma, Não, e ele se deu cura. essa sabedoria também pra essas Exatamente, ele vai usar esses profissionais para te curar, Eu acho que entendeu? existem, eu acredito muito que existem, por exemplo, médicos de corpo, médicos de alma e médicos de espírito. De alma e médicos de espiritualidade, né? Então eu acho que, por exemplo, quando a gente fala sobre o encontrar e tudo mais, são pessoas que estão lá que são médicos de espírito na nossa vida. Mas a gente também tem que cuidar, são médicos da nossa mente também. Então eu acho que assim, tudo que existe, Deus nos deu para dar esse complemento à nossa vida, para sempre fazer mais e nos tornar melhor todos os dias, tornar a nossa vida. Poxa, é a mesma coisa que falar, por exemplo, da agricultura, das coisas que a gente come. A gente tá aqui justamente, esses elementos estão aqui para fazer a gente bem. Então eu acho que é basicamente a mesma coisa também, eu concordo plenamente. É isso, Deus usa as pessoas para te curar. Deus usa as pessoas para falar com você, uma palavra de afeto, um abraço, aquilo que ele sabe que você precisa, ele vai usar alguém para levar até você. Então eu acho que são duas coisas complementares e não se anulam nunca se anulariam. Sim, e muitas vezes também a gente às vezes pede, Deus me dá um sinal pra isso, só que às vezes você, não tá aberto pra ver também. Aí às vezes vem por meio de uma pessoa, e aí você também tem que estar disposto a interpretar essas coisas também. Isso que vocês falaram de tipo, não chorar e tal, e também eu acho que muita gente se apega nesse fato de chorar, de não chorar, e aí a pessoa, tipo, se prende e acaba buscando o sentimento. Parece que não busca Jesus em si, busca sentir. Claro que você vê alguma pessoa que não sabe muito ver, tipo, que acha que é sinônimo, né? De você estar com Jesus e você estar chorando é a mesma coisa, mas não é. Sim. Às vezes só a pessoa, como a Duda falou, tá num momento mais sensível, a pessoa acaba estando mais sensível e acaba estando mais propícia a chorar. Mas não é só isso, não é sobre isso. É sobre você buscar Jesus sem buscar necessariamente esse sentimento que você vai botar pra fora. Você, tipo, só se sentir bem, se sentir em paz. Eu acho que você estar em paz, que como a gente tá aqui num momento tranquilo, já é muito de sentir Jesus. Que Jesus tá com a gente. tá aqui, né, também. Falta pra propaganda. A propaganda, pausa. A gente vai deixar o link aqui Nos cards. vídeo detalhado dessa obra de arte. Se você quer um Jesus O link igual na da Lu descrição, Trigo, O patrocinador do vídeo é a mãe da Luísa Trigo. Ela produz essas telas maravilhosas. Se você quiser comprar, manda uma mensagem. Personalizada também tem, tá? Pode colocar o nome. mas todo mundo quer igual da Lu Trigo, né? Com o nome dela. Muito legal isso. Eu queria voltar nesse negócio da terapia, porque eu acho que é importante que as pessoas se conheçam antes de buscar Jesus. Porque Jesus,
a gente fala que Jesus tira todas as nossas máscaras, né? Mas às vezes a gente não sabe quem a gente é mesmo, tipo, se você não sabe o que tem de trás dessas máscaras, porque são tantas máscaras que a gente vai colocando, você não vê nada. Você vai olhar no espelho e você não vai conseguir se enxergar. Então, o negócio da terapia que a Duda falou e da Luísa, eu acho que, tipo, você precisa, antes de querer tirar todas as suas máscaras, você precisa saber quem tá por trás de todas essas máscaras. E a terapia é isso, vai te ajudar a você se conhecer ao máximo e você vai se conhecer onde que você tem defasagens que Deus vai suprir. Deus nunca vai fazer o trabalho 100% pra você. Você sempre vai ter que ter um dedo ali, entendeu? E óbvio que eu acho que Deus, ele sabe o quanto nós somos capazes de também operar na nossa própria cura. Então, Deus vai fazer o impossível. Minha mãe sempre fala isso. Deus vai fazer o impossível. Agora, o possível tá nas suas mãos. Você tem que trabalhar também. Nossa, que lindo. Se Pedro não tivesse tirado... Acho que foi Pedro, né? Que tirou a pedra. Não, foi Tiago. De pedra. A pedra pra Lázaro sair. Foi... Qual é o outro? Tiago. Foi o Tiago Maior. Se o Tiago Maior não tivesse tirado a pedra, o Deus não teria ressuscitado o Lázaro, entendeu? Então é um pouco Pedro. disso. A gente tem que tirar nossa pedra pra Deus superar o milagre, às vezes. É verdade. É isso, e aí? Teve uma coisa que veio na minha cabeça, que vocês estavam falando de... Eita, eu esqueci agora. Oh, meu Deus. Terapia? Não, tava falando da terapia, mas eu esqueci. Mas tudo bem. Mas eu tenho outra pergunta, que vocês estavam falando sobre essa questão de, por exemplo, você começa chorando, né? Você sente... Não só chorando, mas tipo, você começa nessa emoção, e aí você vai vivendo a rotina, você vai adaptando a sua fé, a sua rotina, você vai vendo que, né? E aí você começa... Tem uma coisa que aconteceu muito comigo, que nas orações que eu fazia, por exemplo, no Goia, que é o grupo de oração da nossa escola, eu tava indo orar e eu via todo mundo chorando e eu tava sorrindo. Eu tava muito feliz de estar lá. Tipo, eu tava assim, obrigada, é isso, entendeu? É isso. E aí eu queria perguntar pra vocês acham que existem níveis de, tipo, maturidade na fé? Eu acho que sim, só que, tipo assim, quando eu comecei na minha fé, eu chorava muito, muito mesmo. Começava a tocar a melodia da música, eu já começava a chorar. Exato, tipo, eu me sentia muito tocada, muito mesmo. Só que eu acho, e aí agora, né, às vezes eu olho pro lado, aí tem uma pessoa chorando, eu olho pro outro, a pessoa tá chorando. Aí eu fico, tipo, cadê minhas lágrimas? Eu fico, tipo, às vezes eu tento me esforçar pra ver se eu choro, eu fico, tipo, se concentra na música pra ver se eu vou chorar. E não, eu não choro. Só que não é porque eu não tô sentindo, mas porque eu acho que antes o meu sentimento, ele não era superficial, mas ele não tava tão interiorizado quanto ele tá agora. Então, meio que eu tinha que colocar pra fora o que tava sentindo, porque eu via todo mundo chorando e eu ficava, se eu não chorar, vão achar que eu não tô sentindo Deus aqui agora comigo. E aí eu sentia a necessidade de mostrar que eu tava sentindo. E aí agora que eu já tô seguindo esse caminho há mais tempo, eu percebi que pra sentir Deus você não precisa mostrar pros outros que você tá sentindo, mas o fato de você orar com alguém e você sentir Deus dentro de você, você já tá sentindo. Você ouvir uma música e você sentir dentro de você, você também tá sentindo. Então eu aprendi que sentir Deus e ter ele, receber ele dentro de você durante um momento de oração ou qualquer outro momento não significa, né, não é sinônimo de chorar. E agora eu me sinto muito melhor com isso, porque antes eu me sentia um pouco culpada por ver todo mundo chorando ao meu redor e eu não tava chorando também. E aí agora eu me sinto muito bem com isso de não chorar, eu acho que tá tudo bem. E às vezes eu choro também, é normal. Tipo, se você chora muito, tá tudo bem. Se você não chora nada, tá tudo bem. Porque as pessoas têm jeitos diferentes de sentir Deus. Tem gente que vai sentir muito conversando com outra pessoa. Tem gente que vai sentir muito orando sozinho. Tem gente que vai sentir muito ouvindo uma música. Mas cada um tem a sua forma de sentir Deus e são todas elas certas. Não tem um jeito errado de sentir, de ver Deus. Então... Queria ouvir de você, Lili. E eu acho que tem uma coisa, antes da Gabi falar aqui... Não,
sabe? Porque eu acho que isso de a gente querer mostrar para as pessoas é porque se você hoje, você tá afastado da igreja, você tá afastado de Jesus, porque alguém chegou em você e falou o modo como você deveria tratar Jesus ou o modo como você deveria enxergar Jesus, isso não te pertence mais. Eu acho que Jesus ele vai se apresentar de uma forma para você que ele não se apresentou para mais ninguém. Porque eu tenho certeza que nós aqui não enxergamos Jesus da mesma forma. Claro que a gente tem uma raiz em comum que é o quão bom e incrível ele é. Mas a gente tava conversando aqui antes de começar o episódio e cada um sentiu Jesus de um jeito e de um momento. Eu senti, tipo, a Gabi ela já vem de uma família católica, então ela sentiu muito mais cedo. A Duda sentiu, a Maria falou que sentiu quando trabalhou no encontro. Então, tipo, são tempos muito distantes e não significa que a fé da Gabi é melhor que a da Maria. Tipo, eu acho que é uma questão de a hora certa em que você vai realmente entender. Sabe, que você vai, quando ele acha que você vai estar pronto pra entender. E eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas de Jesus, porque ele se adapta ao seu jeito. Isso eu acho, tipo, muito lindo, porque as pessoas no mundo não fazem isso pela gente. As pessoas querem sempre que a gente mude. E isso é algo que Jesus nunca vai fazer. Claro, ele vai pedir pra você mudar pra melhor, sabendo que você vai ser a sua melhor versão, mas não pra que você possa enxergar ele ou coisa do tipo. Ele não precisa que você mude quem você é pra isso. Sim, e isso da maturidade, concordo com tudo que a Lara falou. Acho super que no começo realmente a gente fica mais sensível, mas também queria falar outra coisa, que é, como eu falei, sempre estive nesse meio. E eu acho que você vai evoluindo, tipo, você vai vendo essa religião em você de formas diferentes. Eu sinto que no começo você quer muito, eu quero muito sentir, eu quero muito eu quero muito estar tudo isso. Só que eu também sinto que com o passar do tempo você passa a querer levar isso pro outro. Eu acho que no começo você quer muito sentir você quer muito estar mais próximo, quero saber mais sobre isso, quero saber mais sobre aquilo, mas com o passar do tempo você vai amadurecendo, vai construindo esse seu pensamento, essa sua fé e vai querendo passar ela pros outros. Que nem eu vejo que a gente tem muito essa vontade de passar esse amor, esse nosso sentimento pros nossos amigos que também não sentem muito. Então eu acho que muito disso também, sobre a maturidade de você evoluir e não querer só você sentir, você passar pro outro. Isso que você tem em você. E por que você acha que você quer tanto passar pro outro, Gabi? Não sei, eu acho que muita gente... Eu queria que as pessoas pudessem ver como eu vejo. Não sei, eu queria muito que as pessoas pudessem ter esse apoio, porque eu sei que, graças a Deus, também tenho ótimos amigos, estão sempre comigo, mas que se algum dia, sei lá, por algum motivo eu estar sozinha, eu sei que eu tenho ele. Eu queria também que meus amigos, quando se sentissem assim, também saibam que tem um apoio. Que não seja uma pessoa física, assim, mas que seja um apoio espiritual, enfim. Porque tudo que é bom a gente quer compartilhar, né? Então, tipo assim, eu não quero compartilhar nada ruim, quero compartilhar tudo bom. Então, Jesus é a melhor coisa do mundo, eu quero que todo mundo conheça ele. Mas é muito isso mesmo, de querer levar pro outro. Eu acho que quando você conhece Jesus, quando você tem o seu momento com ele, nossa, perfeito e tal. Quando você começa a amadurecer na sua fé, eu acho sim que tem níveis de amadurecimento na fé. Você começa... Porque Jesus te força a tirar o seu olhar de si mesmo. O básico, a premissa de Jesus é isso, é você olhar para o outro, não é você olhar para si. Então, quando você entende isso, a maior vontade de todas é levar para o outro e tentar ser mais como Jesus para o outro. Eu peço muito para Jesus para eu ser mais como ele. E essa é a coisa mais difícil da caminhada inteira. É a oração mais perigosa. É a oração mais perigosa. Assim. Porque aí vem tudo. Vem todos os problemas para você ter que ser como Jesus. Ou quando você tem que falar que você já fez a sua vontade, você fica tipo... Nossa. Sim. Nossa. Ave Maria. Às vezes dá até medo. Eu não vou falar. Mas e no final? E quando passa? Depois que é feita a vontade mesmo. Nossa. É isso, nossa, ainda bem que eu falei. Exato. Ainda bem que eu falei. Eu vi um vídeo que falava assim, ainda bem que Deus nunca fez a minha vontade. Total. Verdade, total. Ainda bem mesmo. E aí, assim, agora que a gente foi viajar pra Porto, a gente saiu muito da nossa bolha, assim. Tudo bem, tava todo mundo da nossa escola e tal, mas é uma bolha diferente dos funcionários, das pessoas que estavam lá prestando serviço pra gente e tal. E é muito difícil ser como Jesus, mas também tem vezes que é muito fácil. Você olhar para uma pessoa com um olhar de carinho, você ser grato, você ser muito educado. Eu
não olho mais pra a educação que os meus pais me deram como apenas uma educação. Sim. Eu acho que é muito eu colocando os meus valores de um Deus que eu conheço à prova no mundo, entendeu? Então, o que eu senti muito lá foi que, sabe, você quer dar muito, você quer ser muito legal com a pessoa, você quer ser muito educada, você quer ser muito Jesus pra essa pessoa, e aí às vezes ela, tipo, tá, você tá sendo muito educada, muito legal, não é o momento. Tem alguma coisa errada. Ela tá querendo alguma coisa. Exatamente, e eu notei Ela quer um isso. desconto. E eu notei muito isso. Então, foi um highlight, assim, da viagem. Eu fiquei pensando bastante nisso quando eu voltei. Falei, nossa, a gente tá aqui nessa bolha, é muito fácil ser educado, ser legal e tal. Mas quando você sai... Quando você sai e vai pro mundo, isso que a gente nem foi tanto assim pro mundo, as coisas são bem diferentes do que a gente tá acostumado. O que eu queria pontuar, né, é que, tipo, a gente, tipo, falou de dar um primeiro passo com Jesus e eu acho que tá muito amarrado nisso que a gente tá falando agora. Se você quer dar o primeiro passo com Jesus, você quer ser um pouco mais parecido com ele, você só precisa transbordar amor. Eu peço isso todo dia, tipo, mano, que eu transborde o Espírito Santo, que eu transborde amor, pra que eu não me tenha que me esforçar pra passar Jesus pras pessoas, que as pessoas consigam ver Jesus, assim, de uma forma natural. Porque a gente sente, é muito palpável isso nas pessoas, de quando ela tá querendo algo em troca, então quando ela tá sendo uma pessoa boa por algo em troca, ou quando ela tá sendo uma pessoa boa porque ela é uma pessoa boa, sabe? Então, a Luísa, eu sempre falo, sempre que eu posso destacar, eu destaco que, tipo, mano, ela tem esse jeito dela que transborda, e que ela grava o podcast, ela pode estar falando de outra coisa, e você vai falar, nossa, mano, ali tá cheio de Jesus. Tipo, Tá iluminado de uma forma diferente, tem uma luz. Não precisa, tá ligado? Tipo, ela pode estar falando sobre, sei lá, história, e você vai ver que o jeito que ela fala, tipo, a forma... matemática e eu tô vendo Maria aqui. Que é isso? Que é isso? Mas é isso, sabe? É tipo, você se acostumou tanto, você se treinou tanto a isso, sabe? Tipo, a fazer o certo que você não consegue fazer o errado mais. Então, tipo, você já, sempre que você pode, nos detalhes, você é cuidadoso, você é respeitoso, você é amoroso. Então, não tem mais como você não ser uma pessoa amorosa, não tem mais como você ser uma pessoa ruim e achar normal e achar que, não, tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que a virada de chave também que Jesus teve na minha vida foi isso, de tipo, eu não consegui mais pecar tranquilo. Eu pecava, mas no final do dia eu tinha que olhar pra Jesus e falar, né, realmente, aqui eu vacilei total, não era isso. E também você ser cristão é isso, né? É tipo, você saber pedir desculpa todo dia. E mano, desculpa atrás de desculpa. Eu acho que quando você... É uma coisa que eu sinto muito. Quando eu peco muito, assim... Quando eu machuco alguém, isso dói muito em mim. E quando eu vou pra Jesus, não é nem o medo dele me julgar, porque eu sei que ele não vai. Mas é porque parece que Jesus põe um espelho na minha frente, ele fala tipo... Olha, você tá gostando do que você tá vendo? Tipo, não sou eu. Eu posso estar um pouquinho chateado, porque eu sei que você não é assim. Mas mais que eu, se olha... Você tá gostando do que você tá vendo? Tipo, você acha que você é assim? E tem uma pergunta, isso que você falou, de tipo, treinar o seu olhar pro amor. Porque, assim, todos nós, eu acredito que a gente tem amor dentro da gente. Mas a gente transbordar, quanto mais a gente vai falando sobre Jesus e a gente transbordar de amor, eu tento aprender isso todos os dias. Ai, Luiz, como assim aprender amor? Coisa idiota. Não, mas pra mim é. E aprender a ser humilde, aprender a ser amor, aprender a ser educado. Porque eu acho que a gente sempre teve que aprender essas coisas. E teve uma pergunta que um dia minha mãe me fez, que minha mãe viu num lugar e ela me fez, e eu fiquei um pouco assim, tipo, caraca, eu não tinha pensado nisso. Se não tivesse a religião, você teria esses mesmos princípios que você tem? E eu acho que, assim, uma coisa que me assustou, não é que me assustou, mas me fez pensar, mas tipo, eu acho que não. Porque eu tive um modelo, e esse modelo me mostrou quem ser. Esse modelo me ensinou. E eu acho que eu seria uma pessoa ainda com alguns valores, mas talvez eu teria explodido muitas vezes em que eu me segurei, porque eu sei que às vezes aquela pessoa podia estar passando por outra coisa mais difícil. Então são tipo, não é que eu seria uma pessoa má, mas são pequenos detalhes que eu mudei em mim, que com certeza fizeram diferença em alguém. Tipo, que não era só sobre mim, que fizeram diferença em alguém também. Um amigo nosso falou isso uma vez pra gente. O Jones falou, aquele dia na casa dele, que ele falou
que ele... Vocês vão fazer o Jonesy Acha assistir? que- Jonesy, tá assistindo? Quem é Jonesy? Ah, o João! Gente, eu perdi. Ele vai assistir, ele vai. Jonesy, eu sei que você é o Jonesy, eu só esqueci. Não, que ele falou lá na casa dele que a gente foi, ele falou assim, que ele acha que muitas pessoas às vezes são o que são porque tem a religião. Que às vezes assim, de tipo, que tem algo que fazem elas não fazerem tais coisas. Tipo, por exemplo, será que eu seria assim do jeito que eu sou se eu não tivesse esses princípios igual você falou agora? Ele falou isso também, igual você acabou de falar. O que você acha? Concordo 100% com você. Eu acho que muitas pessoas têm a religião como realmente pra você ser o que você realmente é nisso. Não sei se eu seria eu mesma, assim como eu sou, se não tivesse Jesus. Se não tivesse realmente essa forma, assim. Porque por exemplo, tem muita gente que tem a fé, constrói sua própria fé baseado em outras coisas que vão acreditando. Eu tenho o meu modelo, que é a Bíblia, e eu vejo nisso, eu me moldo nisso. Então, se às vezes eu não tivesse essa referência, se eu ia lidar como eu lido com as coisas, do jeito que eu lido, não sei, entendeu? Eu acho que tem isso, sim. Eu acho que, tipo, ele pega tudo que a gente já é e ele, tipo, amplia. Sim. Tipo, pra melhor, assim, sabe? Eu acho que eu não seria a mesma pessoa que eu sou se eu não tivesse Jesus, assim, como base, porque eu tento todos os dias ser uma pessoa melhor. Às vezes eu já fui um pouco má, né? Já tive uma fase... já tive uma fase que eu era uma pessoa meio complicada. Então agora eu tento ser melhor, assim, a cada dia. Tento olhar para os outros com cuidado, tipo, com mais carinho, com mais cuidado, mais amor, que era uma coisa que eu não fazia antes. Eu olhava pra pessoa e ela fazia alguma coisa que eu não gostava, eu ficava, meu Deus, mas meu Deus. E eu ainda sou um pouco, né, a gente vai evoluindo, mas eu era muito julgadora, eu era bem má mesmo. Então agora eu sinto que eu estou conseguindo me tornar uma pessoa melhor a cada dia e conseguindo olhar para as pessoas desse jeito que você vê as pessoas, tipo, como iguais. Você não vê as pessoas como se elas fossem completamente diferentes e completamente estranhas pra você. Você sente um cuidado pela pessoa que você sentiria por uma pessoa próxima. Então a religião me ensinou a ser assim. Então acho que sem isso eu não seria como eu sou agora. É só você pegar o antes e o depois dos discípulos, tipo, Pedro era cobrador de... Era Pedro que era cobrador... Mateus, cobrador de impostos. Tipo, você percebe, sabe? E é uma diferença. E, tipo, tá tudo bem, Jesus fez isso. E Jesus tem noção de que ele fez isso. E ele tava justamente pra fazer isso. Sim, às vezes ele fez você ser dessa forma diferente antes, justamente pra quando você mudar, você vê isso. Você vê essa tremenda diferença. Assim, Igual a Maria consegue ver. sim, exato. Só antes que o Roger tava falando desse negócio de ver a luz de uma forma pura, por exemplo, na Luísa. Tem muita gente que você vê que, tipo, tenta pra poder estar nesse meio. Não necessariamente porque sente muito. Sim. Só porque quer estar no meio, quer mostrar pros outros, mas não é o que tá sentindo. E tem Que pessoas... virou cool, né? Jesus virou é legal. moda, Hoje em dia é Jesus legal. moda. Lá Jesus na nossa escola é legal ser cristão. É legal Ai. mostrar que você chora. É legal mostrar que você quer estar no encontro. Total. E na hora... É status. Na hora pode até funcionar, tipo, na hora vai funcionar, você vai fazer aquele meio. Mas quando você estiver sozinho no seu quarto e você estiver passando por um momento, você vai falar, putz, mas eu não dediquei aquele tempo que eu podia ter dedicado na minha relação com Jesus, e eu tava me preocupada mais com os outros do que em investir nessa relação. E agora que eu tô sozinho, agora que eu não tenho ninguém pra poder me ver, eu faço o quê? Tipo... Total. E eu acho que isso Fora do gira... fotos, né? Gira também naquilo que eu falei, de você primeiro construir o que tá em você pra depois você passar pros outros. Não adianta você falar pros outros sendo que você tá vazio por dentro, só falar da boca pra fora. Não, Sim. não adianta. É, muito isso também, tipo, às vezes a gente vai falar muito bonito aqui, mas às vezes a gente vai viver totalmente algo que não é compatível, sabe? E eu acho que o que diferencia a gente do resto, né? Tipo, não a gente, mas quem busca Jesus, a gente sabe que a gente tá fazendo errado e a gente vai, tipo, todo dia tentar mudar isso porque a gente quer parecer com algo certo. Então essa pergunta, se não existisse religião, eu penso mais se não existisse Jesus. Eu não sei se eu seria o mesmo porque, tipo, Jesus é, querendo ou não, o maior modelo que a gente tem de vida. É a maior inspiração, assim. A gente fala muito de Maria porque a gente tinha uma conexão muito com Maria, mas Jesus é aquele cara que você vai querer, tipo, tá... Mano, o dia que eu morrer eu quero estar muito parecido com esse cara, sabe? Porque ele foi muito diferente, é muito diferente. E é um diferente, tipo, muito positivo, sabe? Então tudo que a gente busca aqui é pra parecer um pouco mais com ele.
Então, talvez se não existisse essa referência de como ser melhor, talvez a gente fosse só bom. Não seria muito bom. Verdade. Essa vai pro Instagram. Se a gente... Como eu falo? Repete. Qual parte? Se a gente não fosse... Talvez a gente seria bom, mas não muito bom. Mas não muito bom. Eu acho que Essa vai pro feed. Essa vai pro corte. que se não existisse religião, a gente seria essas pessoas educadas que somos. Seríamos bons, porque ninguém aqui foi ensinado nunca a ser ruim, mesmo antes de entender sobre religião e entender, antes de falar até, a gente nunca foi ensinado a fazer coisas ruins. Então acho que todo mundo aqui seria pessoas boas. Só que a diferença principal, eu acho que seria errar sem culpa. Tipo assim, eu ia errar. Às vezes eu erro as coisas pequenas, a gente não faz grandes pegadas, a gente não mata ninguém. A gente faz coisas pequenas que incomodam muito dentro do nosso coração. E seriam coisas que nunca iam incomodar se a gente não tivesse Empatia, né? conhecido ele e, tipo, absorvido esses valores e visto, não é essa pessoa que eu quero ser, não é essa pessoa que eu quero ser pro outro, mostrar pro mundo, não é essa pessoa que eu quero ser. E eu acho que esse incômodo não é nosso. Esse incômodo não é nosso porque a nossa carne não se importa com esse tipo de coisa. De, eu fui grossa. Eu não olhei com essa pessoa. Eu falei desse jeito, mas eu não pensei se ela tá passando por algum problema. Tipo assim, isso não é coisa humana da gente olhar e falar, nossa, realmente isso é um grande problema. Não é um grande problema pra quem não tem uma grande referência, entendeu? Eu acho que muito do que a gente sente é mais pela questão da gratidão. Porque a gente fala, Jesus ensina, só que pra pessoa que pode estar ouvindo, às vezes que nunca viu Jesus, às vezes pode parecer meio doido, mas quando você começa a ficar cada vez mais com Jesus, você fica tão grata, e tipo, as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, eu sou tão grata por eles, por tudo que eles me ensinaram, que eu quero ser muito boa pra eles. E é exatamente isso que Jesus fez por mim. Ele me ensinou tanto, ele me amou tanto, que eu quero ser muito boa pra ele. E pra eu ser muito boa pra ele, eu sei que eu tenho que amar muito os filhos dele. Né? Então eu vou fazer exatamente isso. Eu acho que vem muito da gratidão. Eu acho que é daí que vem também, da gente, tipo, chegar num nível e falar, mano, eu quero passar isso pro outro, sabe? Vira quase uma necessidade de você querer que, tipo, as pessoas à sua volta também sintam o mesmo que você, sabe? Sim, então eu acho que por isso que... lá naquele... Exato, eu acho que por isso que a gente sente tanto, né, nós aqui, do nosso grupo ter pessoas que não têm uma fé, não estabelecida, mas que exista uma fé dentro, sabe? Sim. E às vezes não é nem sobre o cristianismo ou então sobre ser católico, eu acho que é mais você ter um apoio em algo maior mesmo, sabe? Porque o nosso Deus é esse algo maior que a gente todo dia vai olhar e vai querer, tipo, passar pro outro, sabe? Então, eu acho que daí também que vem nosso nível de maturidade de... eu fui tão amado, mesmo estando todo errado, eu fui tão acolhido, que eu quero que as pessoas também sintam isso, sabe? Eu quero que as pessoas também sejam acolhidas. E elas não precisam estar puras para serem acolhidas, elas podem estar do jeito que elas são, sabe? Porque em algum momento você vai estar limpo. E eu sinto que... Não sei se vocês também pensam nisso, mas eu sinto que o fato da gente ter muitas pessoas que não têm a fé perto da gente, também acho que é Deus. É Deus, sei lá, fazendo a gente ter essa vontade de passar por outro. Porque, sei lá, às vezes talvez a gente vivesse numa bolha que todo mundo acredita muito, às vezes a gente não teria essa vontade de passar pro outro. Porque a gente vive nessa bolha, é claro que, por exemplo, quando a gente sair da escola, a gente vai viver em outra bolha, que provavelmente não vai ter tantas pessoas religiosas. Mas a gente, exato, e a gente vai ter, mesmo estando no nosso mundo que muita gente acredita, a gente também tem essas pessoas tão próximas que não têm essa fé. E eu acho que também é Deus nos motivando mais e, enfim, dando também a oportunidade dessas pessoas de estarem com a gente, de verem pessoas que realmente querem se esforçar pra isso. É que eu tô ouvindo aquelas crianças. E eu acho também que, tipo assim, além de poder errar, com medo de errar, sabe, se sentir incomodado, eu acho que a gratidão, isso que você falou, pegou muito mesmo, a gratidão pelas pequenas coisas. Porque tá bom, eu sou muito grata pela minha casa, eu sou muito grata pela minha família, eu sou muito grata por tudo. Só que coisas minúsculas, tipo assim, às vezes dá alguma coisa errada,
por exemplo, dá alguma briga lá em casa. Meu pai precisava estar lá em casa, só que ele já tinha um compromisso marcado. Aí esse compromisso de manhã foi desmarcado, e se ele não tivesse sido desmarcado, o pau teria sido muito pior se ele não tivesse em casa, entendeu? Então, tipo, olhar pra essas coisas com um olhar... De Deus, né? Foi a mão de Deus total. E aí, se não tivesse a religião, se eu não tivesse nenhuma crença, eu acho que eu olharia pra isso e eu olharia pras coisas ruins com um olhar muito mais de, tipo, por que isso está acontecendo comigo? E não, tipo, ai, que bom que isso aconteceu, porque senão teria sido pior, sabe? Olharia para as coisas ruins sem conseguir enxergar nada de bom. Porque mesmo nas piores coisas existe algo bom que você pode olhar e falar, pelo menos, né? Ou que bom que eu tenho essas pessoas para me apoiar. Eu perdi alguém, mas... Bom, pelo menos essa pessoa foi muito boa pra mim, que eu vou sentir muita falta e é muito difícil me despedir. Então, se não fosse a religião, acho que eu não teria esse olhar positivo pras coisas. A gente vai se diminuindo, né? Cada vez mais. É isso, né? A religião é sobre isso, você se diminuir e crescer o outro. Que a Dura falou isso, de tipo, é muito mais você olhar pro próximo do que olhar pra si mesmo. E é o que a gente tenta, no máximo. E a Gabi falou de tipo, mano, que bênção, de verdade, que bom ter pessoas que não acreditam na mesma coisa que a gente, que discordam das nossas ideias, porque isso cresce muito a nossa fé. E eu acho que é isso, a gente consegue enxergar Jesus neles. Então a gente já teve que ter uma certa maturidade e olhar e falar, não é porque ele não acredita na mesma coisa que eu vou ter que, mano, julgar ele e falar, mas você faz isso também errado, não sei o quê. Eu acho que é um olhar muito mais cuidadoso e muito mais voltado pra ele, com ele mesmo, e tipo, falar, mano, eu tenho que ser 2 vezes melhor pra falar com ele, sabe? Uma coisa que eu tô aqui na minha cabeça tem um tempo já, isso aqui passou, assim, que eu queria falar. Diga agora. Que é que, tipo assim, muitos de nós, assim, busca muito Jesus, assim, Jesus. Mas eu, e acredito que vocês também, tem Maria. Sim. E eu queria muito falar disso também, porque, por exemplo, uma vez a Duda me falou, que às vezes eu tô me sentindo assim, mas eu não me recorro a Maria. Mas ela falou assim, mas o Roger se recorre mais a Maria. O Roger é mais assim. E eu acho que eu gosto de recorrer a Maria também, porque se Deus fosse falar assim, não, mas por que eu posso falar com Jesus, rezar pra Jesus direto, por que eu vou rezar pra Maria? Mas Jesus também poderia ter vindo na Terra por ele, só ele. Mas ele não veio, ele veio por ela. Ele veio e ela teve que ter ela pra ele poder estar com a gente. Então eu acho que às vezes você aqui não consegue, sei lá, vai orar pra Jesus, não consegue, tenta orar pra Maria também. Às vezes ela que vai fazer sua oração chegar em Jesus. Às vezes ela intercede por nós em muitas coisas. A minha fé, ela começou por Maria, porque eu não sei se... Eu já tinha Jesus, eu orava bastante pra Jesus, mas eu não sei se, por exemplo, quando eu tava no meu momento de crise de pânico e tudo mais, eu não sei, até hoje, eu tava pensando nisso hoje, inclusive, por que que Jesus me apresentou Maria antes dele, assim, tipo, por que me fez chegar por Maria? E eu não sei, eu acho que naquele momento eu estava precisando de um olhar materno. Porque eu tava precisando de um olhar do tipo, eu quero só me encolher e chorar. E eu acho que a gente faz isso muito com as nossas mães, né? Então eu acho que esse olhar materno é algo que Jesus nos disponibiliza, sabe? Cara, tem Maria ali. E eu acho que tem uma frase que falam que é tipo... Você fica tanto com Maria, que você olha e ela te apresenta Jesus. Eu acho muito lindo isso. É porque eu lembrei agora que falaram no meu... vou dar spoiler aqui. Cuidado. Falaram que, às vezes, a gente tá tanto com Maria, que a gente se sente mal, né? Acaba esquecendo um pouco de Jesus. Mas não, Maria tá sempre levando a gente pra Jesus, e quem tem Maria tem Jesus. Sim. Então, Maria eu sou muito fã, assim. Me considero... Sou muito fã, você nem que falar. Eu me considero filho dela. Tipo, minha mãe nunca foi muito apegada, assim, tipo, com a religião mesmo. Mas ela sempre teve uma conexão muito forte com Maria e de convivência mesmo, de experiência. Então ela sempre, tipo, trouxe pra dentro de casa, sabe? Imagem de Maria, oração de Maria. Então, eu meio que já, antes de ter uma intimidade com Jesus, eu já tinha uma intimidade com Maria. Então era mais fácil pra mim orar pra Maria, porque eu me sentia meio injusto com Jesus às vezes, quando eu pecava. Eu não conseguia falar diretamente sobre meus pecados com ele. Então eu trazia pra Maria, porque eu sabia que ela ia levar pra ele, óbvio.
mas eu tinha um pouco mais de conforto em falar com ela. Parecia que ela só ouvia e não conseguia julgar, ela não conseguia sentir nada por esse pecado, só amor, só carinho, só perdão. Então, pra mim, Maria tem esse abraço que acolhe, que é muito confortante, sabe? É um beijo depois de um pecado que eu não consigo nem explicar, porque é realmente só amor. Então, pra mim, Maria é essencial também, se a gente quiser voltar naquela parte de como me aproximar, né? Me reaproximar, eu acho que Maria é muito importante, porque ela tá sempre ali com você, ela nunca vai estar te olhando com um olhar de censura, de julgamento, e ela é um humano que nem como nós, né? E é isso, acho que Maria assim, é um ponto muito especial pra aprofundar na fé, pra começar na fé, pra amadurecer, enfim, em qualquer momento. O ventre de Maria foi um sacrário vivo. Eu gosto muito dessa frase, é bem bonito. Uma vez eu vi um post que era assim, acho que eu até falei pra Duda, que era assim, era meio que uma representação das pessoas entrando no céu. E aí tinha uma pessoa assim, meio que na porta, e aí Jesus tava lá também. Só que aí ele viu que tinha, tipo, pessoas vindo por outro lugar. E aí esse outro lugar era tipo um terço, aí Jesus vira e fala, coisas de mamãe. Ai, gente, que fofinho. Achei muito fofo. Quem que mandou? Acho que foi ou você ou foi a Duda que me mandou um vídeo que falou assim: Jesus não tá respondendo minhas orações, eu vou contar pra sua mãe. Eu mandei também. Aí você falou assim pra mim, a Duda acabou de me mandar esse vídeo. As duas. Eu vou contar pra sua mãe. Gente, eu achei muito engraçado. Bom, e, gente, meu Deus, agora vocês entenderam porque que eu trouxe eles, né? Assim, só... Agora vocês entenderam as coisas maravilhosas que eles sabem dizer. E não só nós sabemos dizer, mas o Espírito Santo vem e através de nós fala. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar uma coisinha de Maria só. Porque eu nunca tive muita relação com Maria, assim. Eu fiz meu encontro, trabalhei e tal. Depois que eu saí, da primeira vez que eu me voluntariei, eu falei, não, eu preciso ter uma relação. E aí eu comecei a orar o terço, buscar e tal. Mas, enfim, sempre foi um pouco difícil pra mim essa questão de Maria. Eu sempre acreditei, sempre olhei pra ela com esse olhar de, tipo, carinho e tal. Mas, sabe, não sentia muita... Sei lá, não sentia muita proximidade. Eu queria muito me aproximar, eu gostava. Eu olhava e falava, nossa, que demais. Mas eu não conseguia me aproximar. Aí eu tava falando com ele, aí ele falou assim, não, porque quando eu peco, eu fico com vergonha de falar com Jesus, porque Jesus é tão grande. Aí eu falo com Maria. Aí eu achei isso muito fofo. Foi isso que você me falou, querido. Foi isso, muito, muito fofo. E aí, mudou. Acho que a minha percepção de enxergar, eu falava, cara... Verdade, parabéns. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a, às vezes, não que eu me sentia pequena quando eu pecava, que eu não me sentia digna de falar com Jesus, mas tipo assim, sempre tem um pouco disso, sabe? Não o suficiente pra fazer eu não querer falar com Jesus, mas encontrar um lugar mais menorzinho, mas mais confortável quando você faz alguma coisa errada, sabe? Então, eu acho que é isso. Isso que você falou pra mim realmente mudou a forma que eu olho pra Maria. E talvez mude a de alguém também, que passe pela mesma coisa. Às vezes, tipo, a gente peca e aí a gente precisa primeiro do abraço, depois do espelho da Lu, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é isso. A Maria, ela não vai colocar um espelho na sua frente pra você se auto-julgar na hora. Porque eu acho que Jesus também não pune, de forma alguma ele vai querer jogar na sua cara o seu pecado. Mas ele vai querer que você se autoavalie. E se é realmente isso que a gente prega, se é realmente isso que a gente tá. E pra essa avaliação você precisa de um abraço de Maria antes, você precisa de um colinho, Colo, precisa poder chorar um pouco, porque eu não era próxima de Maria e eu ouvia muito a Luísa falando de Maria, ela falava muito. E aí, uma vez eu tava muito chateada e aí eu só precisava chorar, você precisa de um abraço de alguém, você precisa deitar e poder saber que você tem alguém ali pra você poder chorar e poder realmente colocar pra fora o que você tá sentindo. E aí na minha casa tem uma Maria de Fátima, e aí eu peguei ela, eu coloquei na frente da minha mesa e daí eu fiquei olhando pra ela e eu não sabia nem o que falar. Eu só ficava olhando pra ela e chorando. E aí depois eu comecei a percebi que de fato eu tinha uma mãe ali, que quando a minha mãe não tava em casa, eu tinha ela ali pra poder deitar no colo dela e chorar, que ela ia me fazer um carinho
ia falar, vai melhorar, vai melhorar. Agora eu vou usar essa frase pra tudo, coisas de mamãe. Eu vou usar pra Coisas de tudo mamãe. na minha eu vida. achei muito fofo. Depois eu vou ver se eu acho. Isso Eu aí, achei muito. eu Vou mando colocar aqui na tela. Coisas de mamãe. E eu acho, tipo, O nome do podcast é esse. exato, que a gente... que Coisas a de gente mamãe. também, claro que é muito importante você ter a sua própria oração, assim, mas também o terço também é muito importante. Sim. O terço muda muita coisa. E se você é do Agostiniano Mendel, toda segunda-feira nós temos O GI. Geração Imaculada. Bom, gente, eu acho que foi isso, meu Deus. Foi isso não, é isso, é tudo isso, é só tudo isso. Esse caminhão de amor. E se você ficou até aqui, muito, muito, muito obrigada, porque esse papo pra gente é um papo muito especial e é uma conversa muito boa que eu amo ter com eles. E eu quero retomar só essa última frase, isso que eu falei. Se a gente tá aqui hoje é porque a gente é muito grato. E eu quero ser melhor pra Jesus, melhor pra eles e melhor pra todos. Eu acho que todos nós queremos. Porque eles me mostraram o amor de verdade, eles me mostraram o amor e, assim, na sua forma maior. E pra mim isso é indescritível. Então eu agradeço muito você que chegou até aqui, muito que vocês ficaram até aqui. Um super beijo, que fiquem com Deus. E é isso. Tchau. Tchau. Comprem, comprem, galerinha do canal, comprem. E também a gente é muito grata a Arroba Luísa Rosa Bauer. também, que Ah, me é. chamou. Que ela Sigam o falou que podcast. era um sonho pra você ter. A gente também é um sonho pra nós estarmos aqui também. Então Não, agradecer a acho Luísa que era o meu também, sonho. agradecer a ela. Ai, gente. Obrigada. Vocês são um sonho. Muito obrigada por estarem aqui. Você que é.